Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e todos os que o acompanham e cumprimentar também os Srs. Deputados. Esta audição foi requerida pelo Chega porque a fileira florestal portuguesa vive uma contradição cada vez mais difícil de explicar. Portugal tem condições excepcionais naturais para produzir madeira, tem indústria instalada, capacidade exportadora, conhecimento técnico e uma procura industrial que excede largamente a oferta nacional. E, no entanto, falta madeira às empresas, cresce a dependência das importações, perde-se área produtiva e acumulam-se milhares de hectares abandonados. No requerimento que apresentámos, chamávamos já a atenção para um déficit da madeira de pinho, estimado em 48% do consumo, e para a redução das unidades de primeira transformação. Desde então surgiram novos dados que confirmam a dimensão e a urgência do problema. Aliás, tivemos ainda ontem uma audição com a Beyond, que também nos transmitiu algumas das preocupações do setor da transformação de pasta. E começa exatamente por aí, pela escassez da madeira. Em outubro passado, a fábrica de pasta de Aveiro suspendeu temporariamente a produção pela primeira vez, segundo a própria empresa, perante a escassez de madeira nacional e o custo economicamente incomportável da importação. E ainda ontem, nesta comissão, na tal audição que eu referi, a Beyond apresentou alguns dados que penso importante debatermos aqui. A indústria, em 2025, consumiu cerca de 7,8 milhões de metros cúbicos de madeira, dos quais apenas 72% de origem nacional. A madeira extra-ibérica custa mais 69% por metro cúbico do que a nacional. Isto agrava em cerca de 35% o custo de produção de pasta, empurrando as nossas fábricas para o quartil menos competitivo. Isto ultrapassa em muito uma dificuldade comercial. Está em causa a atividade industrial, o emprego e a balança comercial. E, por isso, a primeira pergunta que lhe deixo, e vou fazer tudo de seguida e assim, no final, elaborará como achar melhor, é: está o Governo a acompanhar este problema da escassez estrutural de madeira, que está a pôr em causa uma indústria? Como vê a evolução desse mesmo problema? Quantos metros cúbicos adicionais de madeira nacional pretende o Governo colocar no mercado nos próximos anos e através de que medidas? Porque, no final, não basta dizer que existem programas, nós temos programas, é preciso conhecer as metas, as áreas e os resultados. A segunda questão, que é uma questão que eu acho bastante interessante e que está noutras discussões conexas, que é o eucalipto. Durante anos, o debate político reduziu os problemas da floresta portuguesa, muitas vezes, aos eucaliptos e a sua relação com os incêndios. Mas a pergunta correta e talvez mais exigente é: o problema está na espécie ou na ausência de gestão? Nós não defendemos a expansão desordenada do eucalipto, mas também não podemos ignorar uma evidência que parece ser elementar, que é: não existe gestão florestal sustentável sem rentabilidade para o proprietário. Quando o Estado impede a plantação da espécie economicamente viável e não remunera a alternativa, o resultado não é a diversificação, é o abandono. E os números do REJAR parecem confirmá-lo. Entre 2014 e 2017, arborizavam-se ou rearborizavam-se, em média, cerca de 31 mil hectares por ano. Depois das alterações de 2018, esse valor caiu para 20 mil, uma redução de 36%. Com as novas plantações de privados a caírem 73%, sem que as outras espécies compensassem. Ao mesmo tempo, o mesmo Estado que trava a arborização já autorizou a conversão de mais 6 mil hectares de floresta em centrais fotovoltaicas. Por isso surge outra pergunta, que é: estes são os números também que o Governo tem e trabalha? A avaliação do REJAR demonstra que aumentou a diversidade florestal ou apenas que diminuiu a área arborizada? E está o Governo disponível para rever este regime, não para liberalizar indiscriminadamente, mas para permitir projetos ordenados em mosaico com obrigações efetivas de gestão? E, em concreto, em relação a uma proposta que a Beyond trouxe aqui ontem, se dá resposta à proposta da suspensão temporária do REJAR nos concelhos devastados pela tempestade Christine, cumprindo toda a restante regulamentação para permitir refundar o mosaico florestal do centro do país. Uma terceira questão que está relacionada com os incêndios e que vem na sequência deste que acabei de falar: segundo os dados também apresentados a esta Comissão, entre 96 e 2025, mais de metade da área ardida correspondeu a matos e pastagens. O eucaliptal gerido representou 1,7% da área ardida, contra 13,6% no eucaliptal não gerido, e cerca de 19% no pinhal.
E o contraste que acaba por ser desconfortável é este. Nas últimas décadas, nas propriedades geridas pela indústria, ardeu, em média, 1,1% da área total explorada por ano. Nas propriedades do Estado, ardeu 3,9% da propriedade total. Ou seja, as propriedades do Estado ardem 3,5 vezes mais do que as da indústria. E o dado curioso é que as propriedades da indústria têm 76% de eucalipto e as do Estado apenas 4%. Ou seja, arde menos precisamente onde há mais eucalipto, que, deixa de ser, que é um pouco estranho face a toda a narrativa que tem sido seguida. Porque, na realidade, o que faz a diferença acaba por não ser a espécie, será a gestão. Os incêndios não escolhem espécies, escolhem paisagens, dizia ontem o presidente da Beyond, e que acho que é uma frase bastante pertinente. Por isso, o Governo confirma estes dados, que é substancialmente inferior nos povoamentos ativamente geridos e nos eucaliptais geridos. Qual a taxa média anual de área ardida nas propriedades privadas com plano de gestão, nas áreas industriais e nas matas sob gestão do ICNF? Quantos hectares geridos pelo Estado apresentam hoje déficit de gestão ou acumulação excessiva de combustível? Porque o Estado não pode exigir aos privados aquilo que não assegura no património que administra. Também aqui o Estado tem que ser, como se costuma dizer, uma pessoa de bem, tem que dar o exemplo. Termino com a questão do financiamento. O Plano da Floresta 2050, que foi aprovado com o voto favorável do Chega, prevê 6.500 milhões de euros até 2050. O Orçamento de Estado para 2026 identifica, para a meta mais próxima, uma dotação até 34 milhões de euros, partilhada com outras metas, quando o arranque das principais metas de gestão e recuperação exige, segundo estimativas do setor, cerca de 300 milhões por ano. Na melhor das hipóteses, pouco mais de 10% do necessário. E a reprogramação do PEPAC cortou a silvicultura sustentável em 44%, de 275 para 153 milhões, contra o parecer de 22 entidades do setor. Por isso a pergunta que surge é quando está efetivamente financiado em 2026 para executar este plano e onde está compensado o corte dos 122 milhões de euros no PEPAC. Porque, Sr. Secretário de Estado, o debate sobre a floresta portuguesa tem vivido, penso eu, de simplificações. Tem-se culpado muitas espécies como bode expiatório para outros problemas, nomeadamente para a falta de gestão, e aqui podemos falar também do cadastro e de todas as outras questões conexas. E exigiu-se aos proprietários privados aquilo que o próprio Estado não assegura no património que gera. O Chega não defende, como referi, uma floresta desordenada, nem a expansão cega de qualquer espécie. As coisas têm que ser coordenadas e planeadas. Defendemos, sim, uma floresta produtiva, rentável, gerida, adaptada ao território e capaz de sustentar os proprietários, populações e indústria. Porque muitas vezes a verdadeira escolha não é entre o eucalipto e a biodiversidade, é entre a floresta gerida e o território abandonado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. 2 segundos. Só agradecer as respostas do Sr. Secretário de Estado e ficam aqui só 2 ou 3 pontos por desenvolver, talvez possa fazê-lo depois. A questão da escassez estrutural de madeira, como é que se vai resolver esta questão? Como é que o Governo pretende, de uma vez por todas, resolver esse problema que referiu da gestão da floresta e do abandono do território? E, conexamente, a questão do cadastro, quando é que terminamos finalmente essa questão, porque já se alonga há muito tempo. Obrigado. Tem 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, queria-lhe dar a oportunidade de responder finalmente à questão do cadastro, porque ainda não o fez, e a verdade é que, sem conhecermos os limites e os proprietários de cada parcela, é muito difícil fazer uma gestão integrada de um território que não conhecemos. E, por isso, quando conseguiremos concluir este cadastro. Falando do montado que há pouco falou, e eu acho que é um tema bastante interessante, falou do adensamento. Mas o adensamento não pode ser visto como uma solução universal, para já porque depende de uma série de fatores, do solo, do uso que é feito dos terrenos, da regeneração de cada exploração, de uma série de coisas. É um facto incontornável, que é o montado está em declínio. E está em declínio por uma série de fatores. Temos também outro problema grave ligado ao montado que tem a ver com a própria situação de mercado, que temos um monopólio na compra da cortiça, não o queremos encarar, mas temos um monopólio na compra da cortiça,
E, hoje em dia, quando, como este ano, se vende cortiça a 30 euros por arroba e se tira a 7,5 euros por arroba, um investimento de ciclo longo como este começa a estar em causa. E, por isso, vamos ter cada vez mais, já está a acontecer o abandono da exploração de montado, quando já deu muito dinheiro no passado, é verdade. Já se chegou a vender cortiça a 54 euros a arroba. Mas, perante esta mortalidade e baixa regeneração e falta de retorno económico, os proprietários também estão a fazer uma coisa, porque diz falar de adensamento, mas para isso é preciso que ele cresça. E o montado, o sobreiro, não está a crescer, está a morrer muito, mesmo os novos que são plantados, e pode ser plantado, ou várias técnicas. E então o que é que se faz? Faz o que já se fazia no passado, que era a questão de misturar com azinheiras, e agora, por uma questão de retorno económico, também se faz com pinheiros, porque os agricultores têm que viver de alguma coisa. Aqui é uma questão, e o Sr. Ministro já falou disso várias vezes, que tem a ver com anacronismos legais que existem em relação ao sobreiro. Porque nós, para cortar um sobreiro hoje em dia, temos que pedir autorização ao Papa, quase. E a verdade é que no tempo do meu avô, havia um sobreiro doente, matava-se, cortava-se. E, quando fala das pragas, se pensar no início das pragas no sobreiro, foi também isso que aconteceu. Porque eu lembro-me de haver sobreiros que iam lá os técnicos e aquilo cheio de cobrilha e um sobreiro que estava morto, se tivesse umas folhinhas verdes, eles não permitiam cortar. E sabe o que é que muita gente faz? Vão lá, cintavam os sobreiros e depois ia ao proprietário, cintava os outros. Porque no final estamos a falar de propriedades que estão há séculos em muitas famílias que o conhecem melhor que ninguém. Muito obrigado, peço desculpa.